você está pensando o que vai acontecer com a gente. Você deve estar se perguntando o que será de nós lá na frente. Esse momento que estamos passando, esse momento também vai passar. O importante é que estamos juntos e que juntos iremos ficar. Mesmo que o futuro seja incerto, estarei aí sempre por perto, pra te lembrar que neste momento difícil, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Porque a gente vai fazer dar certo. Eu te conheço, você tá pensando o que vai acontecer com a gente. Você deve estar se perguntando o que será de nós lá na frente. Esse momento que estamos passando, esse momento também vai passar. Oi, meu povo aí de casa, bom domingo de Páscoa pra você, né? Bom, você viu aí a mensagem do MC Jean Paul, é assim que todo mundo tá se sentindo, né? Nós não estamos sozinhos, não, nós estamos juntos contra o coronavírus, né? Claro que você viu aí que a nossa rotina ainda está alterada, eu estou na minha casa, os meus colunistas também estão nas casas deles, você vai ver, né? Mas vem, claro, com assuntos novos, com diversão pra você, essa é a parte boa de eu estar em casa, de poder estar aqui com meus bichinhos, né, e com vocês ao mesmo tempo. E claro, algumas coisas a gente vai reprisar, se você viu, vai rever, e se não viu, vai ver pela primeira vez e vai adorar com certeza. Para abrir o programa, claro que eu quero mostrar de Casa Italínia, eu não tô lá, mas eles estão aqui pelas peças da minha casa, e tem coisas maravilhosas que você que está em casa merece ver. Dá uma olhadinha aí na de Casa Italínia. Gente, hoje eu estou recebendo aqui no programa e já quero agradecer, né, desde já, a Andressa Urach por ter atendido ao nosso convite do programa da Regina e tá aqui para conversar sobre mais um livro, né, que ela está lançando. E, aliás, ela já é best-seller, tá? É bom que vocês saibam. Vendeu muito, né? O primeiro livro, que é O Morri para Viver, né? Isso. E tudo tem a ver, quer dizer, com uma história longa, uma história que hoje, é isso que eu queria já abrir perguntando, é só uma história para ti? É passado ou tu segue vivendo ainda esses problemas todos que tu viveste lá atrás? O passado a gente não pode mudar, né? Então ele serve como referência e não mais permanência. Hoje eu olho daqui para frente. Uhum. Falar do meu passado é ajudar pessoas que ainda estão vivendo aquela vida suja, triste, de pensamentos de suicídio, de depressão, de vícios que eu vivia. Hoje, claro que tu teve uma mudança completa na tua vida e tu também apresentas um quadro, né, hoje, em que ajuda as pessoas também. Isso, Eu, na verdade, como eu vim de família pobre, eu pensava que quando eu fosse ser rica, eu seria feliz. Então, a vida inteira, nesses últimos anos, que eu digo assim, que com 27 anos eu morri, que foi quando eu internei no Hospital Conceição com aquela infecção generalizada, né? Existe uma diferença da Andressa de antes para a Andressa do depois. Quando eu era criança, eu sonhava em ser rica e no decorrer da minha vida fiz escolhas erradas. Como eu conto no livro Morri para Viver, né? Eu acabei entrando para prostituição. Pois é, tu estavas até comentando aqui que tu fala no livro sobre ser garota de programa. Isso. Tu começaste, chegasse a trabalhar aqui no Sul como garota de programa, né? Isso, numa casa aqui no Rio Grande do Sul, bastante conhecida. Aos 21 anos eu comecei na prostituição como garota de programa. Então eu vi aquilo como um trabalho. Eu pensei assim, eu vou ficar rica. E ali eu coloquei toda a força em respeito à cirurgia plástica, porque eu queria o corpo perfeito para ganhar mais.
E de fato eu cheguei no auge de tudo, eu alcancei os objetivos que eu queria, me tornei famosa, com muito dinheiro, eu chegava a ganhar de 30 a 60 mil reais por mês. Então dinheiro para mim não era o problema, o carro importado, a cobertura de luxos, né? O Morri para Viver, ele fala do passado, né? De quem era aquela Andressa. Ali eu não escondo nada, eu contei as coisas mais horríveis, assim, que eu me arrependo e me envergonho. Mas eu sei que vai alcançar mulheres que ainda vivem na prostituição, pessoas que vivem no mundo das drogas, pessoas que pensam todo dia em suicídio, que têm depressão. Então, o meu objetivo em fazer o livro Morri para Viver, contando as minhas experiências, é justamente alcançar as pessoas que querem ajuda, né? E o Desejos da Alma é depois da minha conversão, depois do que aconteceu comigo no hospital em 2014. E esse Desejos da Alma já retrata uma Andressa mais feliz? É, com certeza. Hoje eu sou feliz, né? Antes eu buscava a felicidade e não encontrava. Quanto mais eu buscava, mais vazio eu era. Hoje eu tenho paz. Então, hoje eu encontrei realmente a felicidade. Tu achas que hoje as pessoas te enxergam como tu gostarias de ser vista já? Ou ainda te confundem com aquela Andressa? As pessoas, elas têm dificuldade de acreditar que as pessoas podem mudar. E eu entendo isso. Porque no passado eu pensava assim, né? Eu dizia assim, aprontou, agora virou santa, tá se escondendo atrás da Bíblia. Então tudo isso que as pessoas falam hoje, eu também falava. Porque eu não acreditava na existência de Deus. As pessoas te acham um pouco radical, talvez, por ter... Então tá, ela sofreu tudo isso, daí ela virou uma não é católica, uma cristã praticante. Porque tu disseste que o evangelho, até explica isso para as pessoas, né? Eu sou evangélica porque eu acredito na Bíblia, né? Eu sou cristã porque eu acredito em Jesus. Então, eu encontrei a minha paz dentro dessa fé que eu conheci. Porque é interior, né? Não adianta você ser bonita por fora e podre por dentro, porque era assim que eu era, né? Eu era podre por dentro, eu era um ser humano que fazia mal às pessoas, eu não dava valor à minha família, eu não me importava com a minha imagem em relação ao meu filho, eu não pensava nas consequências disso, né, que ele iria crescer, eu só pensava no dinheiro, na fama e no meu corpo, no meu eu. O meu corpo era tudo pra mim. Vaidade extrema. Que idade tem teu filho? Hoje, 14 anos. O teu filho, eu li, né, que ele não seguiu muito o teu caminho, pelo menos inicialmente, da religião. Como é que tá hoje isso? Bom, eu acredito que nem Deus nos obriga a nada. Quem sou eu para obrigar ele a alguma coisa, né? Ninguém colocou uma arma na minha cabeça e disse vai pra igreja. Eu fui na dor. Eu fui no fundo do poço. Era a última porta que eu tinha. Eu já tinha procurado a medicina e a medicina não resolvia o meu problema, né? Cada vez eu tomava mais calmante. Cada vez eu pensava mais em morrer. Então, foi dentro dessa fé que a minha vida foi transformada. Então, quando você recebe o bem, você quer dar o bem. Então, na minha cabeça, eu pensei, se eu criar o meu filho dentro dessa fé, ele não vai sofrer. E hoje tu estavas me dizendo também que tu ajudas bastante as pessoas, na verdade, com o teu programa. As pessoas te contam muita coisa, elas te perguntam, elas te pedem. Pedem muito ajuda. Qual o caminho, sabe? Porque todo ser humano tem um vazio. E todo ser humano tenta preencher esse vazio com coisas e pessoas. Então, quando você está no fundo do poço e você já não vê mais saída, você olha para alguém que conseguiu sair do fundo do poço, você diz, peraí, qual é o caminho? Me ajuda, socorro. Então, hoje eu também, além do trabalho que eu faço, né, na emissora de TV, ajudando as pessoas com o programa que conta a história de pessoas que quase morreram, né? E sempre deixando uma mensagem de reflexão, e dá valor para a família, sabe? Às vezes a pessoa ela foca tanto no trabalho e ela sai de casa sem dar um beijo no filho. E tu não sabe se teu filho não vai sair na rua e morrer. Verdade. Entende? Então a gente tem que aproveitar hoje. A gente tem que aproveitar a família, sabe? Porque eles vão morrer daqui a pouco. Tu não Todos sabe. nós, aliás. Né? Porque eu nunca imaginei que com 27 anos eu iria estar de frente com a morte. Entende? E esse projeto aqui, quer dizer que é de ser escritora, né? Já é o segundo livro. Teu filho leu já os 2 livros? Já. Eu fiz questão de ler para ele. Ele diz assim que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Porque eu acredito que quando a gente erra, a gente aprende. Quando a gente apanha, a gente pensa, não vou fazer isso. Então, eu acredito assim que o meu filho hoje, por mais que eu tenha sido uma vergonha no passado, né? É nojento, é vergonhoso o ser humano que eu fui, hoje ele tem mãe. E se eu não tivesse encontrado essa fé que eu conheci, provavelmente ele seria um bandido, porque eu namorava um chefe de facção
que morreu recente com 70 tiros de fuzil em São Paulo. Meu Deus. Entende? Então hoje eu poderia estar fazendo mais mal às pessoas, né? Meu filho poderia ser um bandido. Então você pensa assim nas consequências Tu já tinhas disso. contado, antes de contar no livro pra ele, essas coisas todas? Ou ele leu no livro? Não, logo que eu me converti, eu pedi perdão pra ele e falei tudo pra ele, falei a verdade. E como hoje o meu objetivo é alcançar essas mulheres que vivem no masoquismo, no sadomasoquismo, na prostituição, na depressão, né, nesse lixo, né, na droga, nos vícios, eu estou viva para isso. Né? Eu tive essa nova chance para isso, porque se eu era corajosa para o mal, agora eu tenho que ter coragem para o bem. Bom, Andressa, eu acho que todo mundo lá em casa tá que nem eu aqui, né? Porque a gente não para de te escutar, dá vontade de escutar muito e saber de todas as tuas histórias. Esse livro tá à venda, né? O Desejo da Alma. Morri para Viver também ainda tem, ele, né? Na verdade, ele esgotou. Né? Vendeu mais de 1 milhão de cópias, ele esgotou, então agora eu vou ter que trocar de... Tá bom, mas eu quero te agradecer, tá bom? A vinda aqui, obrigada mesmo, tá bom? E é isso, né? O programa segue aí. Bom, e chega na hora da gente sair, a gente nunca sabe, né? Que roupa vai sair, principalmente nessa época do ano, aliás, né? Que tem essa coisa do esquenta-esfria. Mas que a gente não quer sair todo da mesma cor, por exemplo, né? Quer misturar algumas cores, mas não são todas que combinam. Isso quem me contou foi o Adriano Sescani. E é justamente esse assunto que ele traz hoje para você, né? A tabela de cores, ou seja, como combinar, por exemplo, mais de 2, 3 cores? Assunto dele. Oi, Rê, tudo bom? A cor é o elemento mais impactante do nosso visual. Por isso, é muito importante que a gente saiba combinar 2 ou 3 cores em um único look, até porque nem todas as cores conversam entre elas. Para nos ajudar nesta missão, existe o Círculo Cromático, que está disponível aí na internet de forma gratuita e que nada mais é que uma pizza com 12 cores. E as cores estão divididas em famílias, e dentro de cada família existem várias tonalidades. Então, a partir de agora, dicas bem legais para quem quer entrar um pouquinho mais no mundo das cores no visual. Eu começo então falando do look monocromático, que vira e mexe eu falo aqui no programa. É um estilo bastante elegante e que não tem nada de básico. É uma cor só no mesmo visual da cabeça aos pés. O tom sobre tom também é um tipo de monocromia. É uma cor num visual só, porém com várias tonalidades. É um pouco mais elegante que o look monocromático porque ele é mais rico visualmente e mostra que você entende um pouco mais de cor e de moda. Agora eu falo do look análogo ou das cores vizinhas. Não precisa ser vizinha, pode aí pular uma casinha de cor que tá tudo certo. Esse é um visual bastante alegre e jovial. E é claro, mostra que você também é uma pessoa super descolada. Agora eu vou falar do look com as cores complementares. Aquelas cores que estão em lados opostos do círculo cromático. Formam um contraste bastante interessante e ousado. Por isso, quem opta por esse estilo normalmente são pessoas que trabalham em ambientes informais, são super criativas e ousadas. E para encerrar, o look tríade. 3 cores separadas com a mesma distância, tá? Esse look aí é para pessoa que é muito, mas muito ousada e que entende muito de moda. E para finalizar, então, sempre fiquem espertos aí com as cores das estações, tá? Primavera, verão, sempre cores vibrantes, alegres. E no outono e inverno, cores mais escuras e sóbrias que não tem erro. Mais dicas, vocês já sabem, no meu Instagram e também no canal no YouTube, Donos da Gaveta com Adriano Sescani. Até semana que vem. Tchau! Bom, sempre que eu venho pro programa, né, pra gravar aqui, eu passo antes no Hugo com esta cara que vocês estão vendo, com essa situação aqui, entendeu?
E aí, entrego na mão, não de Deus, mas do Marcelo, que é quase isso, tá? Que é o maquiador aqui do Hugo. E na verdade hoje a gente vai maquiar pra vocês verem, tá? Como é que funciona. E o Marcelo vai dar umas dicas, né, Marcelo? Vamos, pode vir. Marcelo, ó, maquiar acima de 40, 50 tem aí algumas diferenças, né, que a gente sabe. Sim. Tu começa, como é que tu faz a minha maquiagem? Tu começa pela pele ou pela sombra, pelos olhos? Então, não tem muito uma regra. Uhum. Geralmente começo pelos olhos, porque geralmente acaba caindo uma sujeirinha, quer dizer, um aparelhinho de sombra na pálpebra inferior e acaba manchando a pele. Daí tem que retirar todo o processo que foi feito. Entendi. E depois, né? E a gente usa fazer sempre, novamente. a gente usa sempre uma sombra mais neutra, até porque é televisão, né? Mas a sombra a gente passa de lá pra cá? Como é que funciona isso? Também não tem uma ordem, depende muito da técnica que tu vai usar. Tá? Geralmente começa assim do canto interno pra fora, né? Daí geralmente com uma cor mais neutra, mais clarinha. Pra abrir? Pra abrir, exatamente, pra abrir. E dar uma leve escurecida no canto externo. Isso para criar profundidade. Pois é, porque acima dos 40, 50 anos a gente sabe que já tem rugas, já tem essa questão da flacidez do olho também. Porque as pessoas têm muito essa dúvida, mas a flacidez ali não me deixa a sombra aparecer. Vai até o côncavo. O côncavo geralmente é o ossinho, entendeu? Então nunca ultrapassa a sombra acima desse ossinho. É a divisória. É a divisória, esse aqui é o côncavo. Então passa até ela e depois espuma, entendeu? Não deixa nada muito marcado. Outra coisa que eu percebo, todo mundo usa, tu não usa em delineador, né? Não. Por quê? Exatamente por causa disso aí, não tem muita profundidade de pálpebra, entendeu? Então se coloca no delineador, ao abrir os olhos vai parecer que está com uma sombra preta, vai diminuir ainda mais a profundidade, o tamanho da pálpebra. E a pele, Marcelo, tu usa mais de um tipo de base, tu usa só um, tem que ter uma cobertura muito boa? Então, geralmente bases mais cremosas e líquidas, tá? Porque o que acontece? E uso mais de dois tons de base. Sim, para contorno, a profundidade, o clarinho, uma sombra mais clara para trazer para frente, para abrir, né? E iluminar. Corretivo, se usa acima de 40, 50 anos? Usa sim. Daí, geralmente mais líquidos, procura usar corretivos mais líquidos e cremosos para não marcar muito a pele, né? Até se coloca muito produto, marca demais, vinca, craquela. Entendi. O pó também craquela, né? Então a gente também evita, né? Corretivo, se usa acima de 40, 50 anos? Usa sim. Daí, geralmente mais líquidos, procura usar corretivos mais líquidos e cremosos para não marcar muito a pele, né? Até se coloca muito produto, marca demais, vinca, craquela. Entendi. O pó também craquela, né? Então a gente também evita, né? Exatamente. Ou se usa... E bruma, assim como você vai falar no programa, outro programa. Que o Ale fala muito das brumas. É um ótimo aliado, porque além de hidratar a pele, vai fixar e vai ficar assim, mais viço, né? Pra encerrar, me diz uma coisa, você tá passando com o dedo, né? Tem muito maquiador que diz assim, tem que usar pincel. Tu não usa, tu acha que o pincel em algum momento pode acelerar também a flacidez, por exemplo? Não, de maneira alguma. Não acelera. E indico usar o pincel para ficar mais esfumado, vamos dizer assim, não fica nada muito marcado. E o dedo aqui é para tirar, na verdade, tirar os vincos, né? Fazer com que o produto ele fique bem homogêneo, espalhe bem na pele. Tá, gente, olha só, depois vocês vão ver prontinho, tá? Ó, Marcelo é dessa. Bom, e é com enorme prazer que eu quero dizer para vocês que a gente vai poder falar de saúde aqui toda semana, que isso é muito importante, né? Todo mundo gosta muito de ouvir. E com o apoio, né? E aqui a parceria do São Pietro, do Hospital São Pietro. Já está aqui comigo o Daniel. Tudo bom, Daniel? Olá, tudo ótimo, Regina. Seja bem-vindo aqui ao programa da Regina. Muito obrigado, muito obrigado. Ficamos muito felizes mesmo com essa parceria e por isso que eu te disse, para a gente poder transmitir, né, saúde para as pessoas, porque isso é o mais importante. Sim. Mas eu queria que tu começasse apresentando, né, para quem não conhece exatamente o que faz hoje o Hospital São Pietro. Claro, a São Pietro Saúde é uma instituição que está há 10 anos no mercado, né? A sede da São Pietro se localiza em Porto Alegre, na Terceira Perimetral, uma localização privilegiada.
É uma estrutura moderna. Mas tem outras sedes também, né? Sim, a gente tem algumas filiais espalhadas pelo estado, a gente tem projeto grande em Canoas, em Esteio, temos em Portão. Mas o que se diferencia, assim, o São Pietro? A São Pietro eu vou tomar como base aqui a nossa matriz aqui em Porto Alegre, para a gente conversar um pouquinho. O nosso lema é aliar a tecnologia, tudo que sai de mais tecnológico na medicina, com a humanização, né? Eu estava até conversando antes aqui de iniciarmos a nossa conversa, como é importante a gente chegar numa instituição de saúde e ser bem tratado, ter um carinho, né? Marca, a gente sai falando bem, é porque exatamente você está isso. numa situação, às vezes, um pouco mais nervosa, então você precisa dessa atenção, É verdade. né, ser chamado pelo nome, e a nossa estrutura proporciona isso. Por quê? Nós trabalhamos aqui em regime de hospital-dia, né? É um hospital menor. Mas é o que a gente chama de day hospital, né? Mas vamos Correto. explicar para as pessoas o que é isso exatamente. É um hospital onde você consegue realizar um procedimento cirúrgico, se recuperar e ir embora no mesmo dia para sua casa. Bom, isso é um sonho, parece um sonho. Porque ninguém quer ficar no hospital, Não, né? e doutor? tem vários benefícios quanto a isso. Por exemplo, infecção hospitalar é uma coisa que tende a zero. A parte da organização dos horários, ou seja, se a cirurgia está marcada para as 9, ela vai ocorrer às 9, porque a gente não recebe emergência, não recebe doentes muito complexos, né? Então, tem N benefícios, né? E é um conceito novo ainda no Brasil. E quantos né? médicos trabalham hoje? Na São Pietro, são mais de 200 médicos que trabalham conosco. Nossa, e é um trabalho de excelência, né, que vocês fazem, que vocês têm, claro, uma tecnologia toda à disposição. E as pessoas, como é que as pessoas podem acessar? Quer dizer, eu posso chegar e escolher quais áreas, aliás, que vocês trabalham, né, hoje da saúde, e se a pessoa pode chegar e dizer, eu vou lá no São Pietro e vou ser atendido. Sim, perfeito. Nós temos praticamente todas as especialidades médicas na nossa matriz em Porto Alegre, né? São mais de 20 especialidades médicas que Vamos nós citar atendemos. algumas, só para o pessoal saber. Desde alergia, passando por ortopedia, urologia. Um ponto importante falando de urologia, nós temos um pronto atendimento de urologia. Pois isso é um projeto novo, né, que vocês estão. A gente tem um pronto atendimento de urologia há 3 anos, tá? Aqui em Porto Alegre. Ele fica, ou seja, você tem um urologista de plantão. Se você tem qualquer problema urológico, das 8 da manhã às 8 da noite, você encontra um profissional especializado, né, para tratar dessas patologias, né. Temos também clínica de vacinas aqui, que a gente se... Pois é, isso é uma coisa que eu ia te perguntar mesmo sobre vacinação, né, porque as pessoas às vezes não sabem, além dos postos de saúde, onde procurar, né, para fazer a vacina. E vocês também têm as melhores vacinas, quer dizer, vocês se dedicam nessa área, né? A nossa dedicação é sempre buscar o que há de melhor, e a vacina é um bom exemplo disso. Nós temos toda a rastreabilidade da vacina, ou seja, a vacina chega, ela é mensurada com uma pistola de infravermelho para ver se ela chegou com a temperatura adequada, porque a vacina, quando ela não tem a temperatura, ela perde a sua validade, né? Então ela tem que estar nos parâmetros de temperatura correto, e após isso, ela é armazenada numa refrigeradora específica para vacinas, né? Que tem gerador próprio, que se tem alguma oscilação de energia dispara mensagens nos celulares dos enfermeiros e dos médicos. Então, é esse o cuidado que a gente faz, e não é só nas vacinas, é o cuidado que a gente tem com todos os nossos pacientes. Mas quer dizer que a gente pode dizer, então, que a São Pietro, na verdade, é uma clínica, quer dizer, um hospital que tem um conceito diferente. Dá para se dizer isso? Sim, o nosso conceito sempre foca na questão de obter as melhores tecnologias e tratar o paciente com o máximo de humanização, com carinho. Temos um projeto muito legal a ser inaugurado agora em Canoas, que é o Hub da Saúde, o Max Plaza, que é um empreendimento onde a gente vai ter um centro de referência das AIS para oftalmologia, que são os melhores equipamentos. Então, ali a gente vai atender... Ali é uma clínica um pouco diferente daqui. Aqui nós temos, em Porto Alegre, um hospital. Lá nós teremos uma clínica com todas as subespecialidades da urologia e da oftalmologia. E vocês devem escutar muitos elogios dos pacientes, né? Porque entrar num dia e sair no mesmo dia de um hospital, olha, vamos combinar que é difícil isso acontecer, né? Vocês devem, com certeza, ter essa relação próxima com os pacientes. Temos. E hoje em dia, com as redes sociais, com as mídias sociais, esse feedback fica muito claro, né? Porque ali as pessoas comentam, né? Nos enviam, e a gente se preocupa muito em saber
também o que os nossos clientes estão pensando, né? Que hoje em dia não se trata mais de paciente, né? Se trata todo mundo de uma experiência. Você tem que ser bem atendido desde a sua primeira ligação até um ano depois para saber se você está bem ainda. Obrigada mesmo. Gente, hoje o meu recadinho é para quem, junto ao Grupo Mazef, investiu no nosso litoral gaúcho, né? Comprou lá um imóvel para veranear ou quem sabe até para morar. E tava o quê? Preocupado já, né? Lógico, porque as obras estavam paradas. Mas não, você sabe que o governo já permitiu, as obras já retornaram e os prazos vão ser cumpridos, portanto o seu imóvel está garantido. E se você ainda não tem, mas quer descobrir, né, quais são os empreendimentos que tem do Grupo Mazef, é simples, procure as imobiliárias, né, locais, porque eles estão trabalhando online, tá bom? E podem, sem dúvida nenhuma, responder todas as suas dúvidas, porque tem empreendimentos, gente, maravilhosos. Dá só uma olhadinha. No mercado gaúcho e catarinense, há mais de 30 anos, trabalhamos todos os dias para realizar sonhos de fazer você feliz. Com uma equipe experiente e um nome sólido no mercado, não abrimos mão da qualidade e alto padrão de excelência em todos os nossos projetos. Descubra a melhor maneira de curtir a vida com a construtora Mazef, em Tramandaí e Osório. Grupo Mazef Construções. Bom, desde que a gente começou essa parceria com a Ótica Visio, que nós estamos muito contentes de falar sempre, né? De óculos de sol, óculos de grau, de trazer informação para você e de você saber a importância que tem isso, né? Que não é só chegar e comprar um óculos pelo modelo bonito que ele é, né? Ou limpar ali em casa de qualquer jeito. Não, são os nossos olhos e a gente precisa ter muito cuidado. Então, quem nos traz informação hoje é o Amauri, né? Que é o proprietário da Ótica Visio e sempre tem coisas novas e bacanas para nos dizer. Fala aí, Amauri! Olá, Regina, tudo bem? Amauri da Visio. Então, hoje é importante um tópico, até pelo momento, né, que nós estamos vivendo aí, né? Esse tempo de reclusão aí tem aumentado muito a utilização de equipamentos, né, como celular, tablet, notebooks, né? E vale lembrar, né, que há um determinado tempo já se faz uma pesquisa sobre uma porção da luz, né, que se chama luz azul, né, que inclusive ela é visível, né? E assim como o ultravioleta, né, que é imprescindível para a nossa saúde, dependendo, né, da intensidade, ele pode ser nocivo. Mas nós hoje não temos só o Sol como, né, o Sol ainda ele é o principal emissor da luz azul, né, mas nos aparelhos nós temos, né, dependendo do tempo de exposição que a gente fica na utilização desses aparelhos, eles então acabam emitindo uma luz que acaba sendo prejudicial, né? Porque o que acontece com a luz azul, né? Nós temos uma secreção, a melatonina, que é responsável, é chamado do hormônio do sono, né? E com a intensidade da luz azul, né, ele nos ativa, né? No caso, porque ela está presente na luz do sol, nos deixa ativos, e justamente na ausência dela, né, na ausência da luz, e tem essa parcela da luz azul, o nosso organismo, né, ele entende que é hora de descansar, então acaba aumentando essa secreção da melatonina. Então o que acontece? Com a utilização em demasia desses aparelhos, nós não tendo uma proteção, né, de luz azul, o organismo entende que a gente tem que ficar desperto, e isso vai ocasionando assim várias situações, né, como a perda do sono, a diminuição de qualidade de vida. Então é um toque, isso é um tópico muito importante, né, e eu oriento aí que se procure as óticas, aqui na Visio também, nós estamos preparados aqui para orientar, né, na escolha de um óculos, porque isso é muito importante, né? Vale lembrar que toda a lente que tem proteção ultravioleta, mesmo sendo branca, né, que já foi colocado isso em outro programa, não necessariamente tem a proteção luz azul, né? Até porque a medida ela é diferente, né? Aí a parte de física da ótica nós temos que ficar em um programa todo explicando isso, mas vale lembrar. E convido o pessoal aí a tirar essas dúvidas, nos visitar, porque em seguida, se Deus quiser, aí
nós estamos com portas abertas aí, recebendo todos os nossos clientes aí com aquele carinhoso abraço aí, ou aquele ótimo cafezinho, tá? Um abraço, até mais, saudade aí de todo mundo aí. Bom, chegou a hora da gente falar dos nossos direitos e deveres aí, né? E principalmente com relação ao coronavírus, que a doutora Virgínia Lobato Flores já vem trazendo pra gente aí muitas informações. E hoje ela vai falar sobre essa questão da relação, né, do coronavírus com os empregos, tá bom, gente? Você deve estar preocupado, né? Pois então escuta aí o que ela tem pra dizer. Oi, Regina, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo. E vamos hoje então auxiliar o pessoal de casa com explicações sobre o impacto, né, então, do coronavírus nas relações de emprego. Dentre tantas medidas que estão sendo publicadas e colocadas à disposição do cidadão brasileiro, uma trouxe uma grande repercussão. Por quê? Porque ele impacta diretamente na relação entre empregado e empregador. Com certeza, muitos trabalhadores aí em casa serão atingidos por essa medida provisória. Eu estou falando da medida provisória 936, publicada no dia 1º de abril. Ela visa com isso manter os empregos, ou seja, diminuir as demissões. Mas ela traz um impacto direto, né, nos rendimentos do seu empregado. Então vamos lá para o pessoal de casa entender de forma prática, tá? Ela permite que o contrato de trabalho seja suspenso. Ela permite também redução da jornada de trabalho, que quanto menos trabalho, menos vai ganhar, né? Vai receber. E principalmente, que é uma coisa inédita, é a redução dos ganhos, tá? Do salário do empregado. O que fala a medida provisória? Que a redução, ela pode acontecer de 25%, 50% ou 70% dos ganhos. Mas aí, esse empregado vai ficar sem receber? Como é que vai funcionar? Vamos tentar explicar com bastante calma, porque não é tão fácil assim. As reduções de 25% de salário, ela pode acontecer por meio de um acordo direto entre o empregado e o empregador. Então, é feito este acordo, é feita a redução, ambos assinam concordando, certo? E isso é encaminhado lá para o Ministério da Economia. Já os acordos que importam em redução entre 50% ou 70%, tá, do salário, e que o salário é em torno de R$ 3.135 até R$ 12.000, nesta faixa, obrigatoriamente, vai ter que ser por meio de acordo coletivo. Significa que terá que ter a participação do sindicato. Da mesma forma, faz o acordo coletivo e encaminha, então, para o Ministério da Economia. Agora até tem uma colinha aqui, eu montei algumas simulações, tá? Então, uma pessoa que tem um salário de R$ 5.000 e tem um corte de 25%, que é esse primeiro autorizado pela medida provisória. O seu empregador vai pagar R$ 3.750 direto. A parte, os outros, né, os 25% que foi cortado do salário, a União, o governo federal, então, vai pagar essa diferença. Mas importante que tá aí o grande erro, a diferença não é a diferença para os R$ 5.000, é 25% sobre o seguro-desemprego. Então, nesta nossa simulação, equivale a R$ 453. Então, significa que o empregador vai pagar R$ 3.750 e o governo federal vai pagar R$ 453. A pessoa, então, que recebia R$ 5.000 vai passar a receber R$ 4.203. O mesmo valor, R$ 5.000, simulando um corte de 50%. O empregador paga R$ 2.500, que equivale aos 50%, e a União vai pagar 50% do seguro-desemprego, R$ 906,50. E, por fim, na simulação de um corte de 70%, o empregador paga R$ 1.500 e a União, então, complementa o valor em R$ 1.296, o que vai totalizar
R$ 2.769, ao invés dos 5.000 que a pessoa recebia. Lembrando que o seguro-desemprego hoje é de R$ 1.813. É importante que esse acordo ele tem que ser feito por escrito, certo? É um ônus do empregador encaminhar esse acordo para o Ministério, informando as contas onde serão realizadas os depósitos. O valor é depositado diretamente para o empregado e não para o empregador, tá? E ele tem prazo de 10 dias para encaminhar este acordo. Em não sendo feito, ele tem que pagar a integralidade do salário. Já tem muita gente questionando como é que fica 13º com essa redução. Hoje não tem nada previsto, mas o entendimento que se mantém o contrato original de trabalho, tá? Então essa diminuição não vai repercutir no pagamento do 13º. Essa suspensão, ela pode ser feita, né, esse acordo por no máximo 90 dias, a não ser que posteriormente seja prorrogado. Mas hoje o que nós temos de prazo são 90 dias. E a partir do momento que o empregado aderiu a esse acordo, tá? Ele tem uma estabilidade por igual período, por mais 90 dias. Depois que encerra, ele não pode ser demitido. O programa da Regina de hoje também quer pedir a sua colaboração. O Centro Social Padre Pedro Leonardi, lá da Restinga Velha, está arrecadando alimentos, produtos de limpeza e higiene para ajudar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. E você sabe que são muitas, né? Bom, eles chegam a atender 500 pessoas por dia. Veja aí como é que funciona o trabalho deles, né? Que acontece há muito tempo e de que forma você pode participar. O Centro Social Padre Pedro Leonardi promove ações de inclusão social para pessoas de baixa renda. Administrado pela paróquia Nossa Senhora Aparecida da Restinga, da Mitra Arquidiocese de Porto Alegre, atende mais de 1.500 famílias e 500 crianças e adolescentes. 250.000 refeições são servidas por ano e alimentam aqueles que sofrem com o problema da fome. Além da Cidade dos Anjos, na instituição também são oferecidas oficinas em diversas áreas que garantem o acesso ao conhecimento e cidadania à comunidade. Ajude-nos a continuar mudando vidas e a contar histórias de superação, amor, resiliência e fé. Acesse as nossas redes e conheça o nosso projeto. Aqui, esperança tem nome e endereço. Centro Social Padre Pedro Leonardi, na Restinga Velha, Zona Sul de Porto Alegre. Educar pessoas é transformar o mundo. Gente, vocês devem ter ouvido muitas vezes já falar que a moda tá muito democrática, né? Que realmente a gente consegue misturar muitos estilos, misturar peças. Só que a alfaiataria, que é uma coisa muito clássica, cada vez vem melhorando mais, né? E proporcionando pra gente, mesmo pra quem trabalha em lugares mais sérios, que precisa ir e tal, fazer uma mistura, fazer um estilo diferente e dar uma boa descontraída, tá bom? Então, quem que traz esse assunto pra gente? A Marcinha Gross, claro, que é especialista nesse assunto aí de moda e diz que tá vendendo horrores a alfaiataria justamente para isso, para fazer essa brincadeira com peças mais descontraídas. Oi meninas, oi Regina, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntas para falar um pouquinho de moda que a gente adora. Mais uma vez a gente está junta para falar nos truquezinhos do dia a dia que a gente ama. E para ser mais jovenzinha, mais moderna, mais conectada com todo esse movimento que está à nossa volta. Então, meninas, vivendo em tempos de correria, em tempos de que tudo se modifica de uma hora para outra, a gente também modifica a nossa moda, a gente também modifica a nossa rotina. Aqui, como eu vou mostrar para vocês, eu estou usando, que será o assunto de hoje, a alfaiataria desconectada, totalmente repaginada. Deem uma olhada nesse look que eu estou usando hoje, aonde eu coloquei um blazer com um cinto,
Olha que interessante, um cinto vermelho. E a minha calça, ela mantém totalmente a alfaiataria contemporânea. Lá no pé eu dei uma quebradinha com uma escarpã toda poá maravilhosíssima, né? E o meu foco mesmo de hoje é essa desconexão, é esse movimento moderno e atual que a gente está vivendo em tempos que tudo se modifica de uma hora para outra, não tem jeito. E se a gente não tiver conectada com essa movimentação, com esse giro todo que a gente vive, a gente fica para trás e a gente não quer, não é mesmo, meninas? Não é mesmo, Regina? Então eu vou mostrar para vocês, olha que bacana, esse composê que eu fiz, ó, de calça. Olha que interessante, essa calça aqui, ela é uma calça em jeans, mas o corte dela é totalmente alfaiataria, é uma pantacur alfaiataria, aonde dá para jogar uma camisa para manter essa coisa mais séria da alfaiataria, mas numa pegada um pouco mais despojada que a gente ama e que a mulher moderna tá super antenada nesse movimento aí todo. Outra dica muito legal é manter aqui, ó, a parte da saia no xadrez totalmente a alfaiataria aqui de novo, desconectando com as cores de tendência, como é essa opção de blazer pêssego. Vocês viram que interessante? Brincar com as cores é super fundamental, não esqueçam disso. Aqui um clássico, de novo, totalmente repaginado. Aonde a calça joga, ela entra totalmente nessa pegada mais séria e desconectando aqui, ó, com a renda e transparência. E uma cintura marcadinha para deixar a gente mais toda bonitinha, não é mesmo, meninas? Então, é isso que eu quis mostrar para vocês hoje. Uma pegada mais jovem, mais atual, mais moderna, mais composta com o que a gente está vivendo hoje, que é a falta de tempo, que é a correria do dia a dia e que a gente não tem tempo para pensar muito. Então, eu acho que esse movimento todo, ele veio para nos ajudar e para facilitar, então, a nossa vida. Vou mostrar para vocês mais um truquezinho, assim, para vocês aplicarem no dia a dia de vocês, que é essa pegada aqui, ó, do blazer alto. Olha que bacana. Vocês deem uma subidinha para alongar todo o corpo, para alongar todo o look. E olha que legal, vocês já tinham pensado nisso? Para o casaco não ficar descendo, olha que legal, um atilhozinho, você coloca aqui e dá uma escondidinha e o blazer vai ficar todo bonitinho o dia inteiro. Vocês viram que interessante? Essas dicas que eu dou pra vocês é muito legal porque vocês vão aplicar no dia a dia de vocês. Tu visse, Regina, que interessante o que é a gente tá ligada nos detalhes, nessa evolução de movimento a tudo que nos acontece. Meninas, por hoje então é isso. Fiquem ligadas, assistam sempre. Vou ter muitas dicas de moda pra vocês, pra gente ficar melhor no nosso dia a dia, mais atualizada contigo. Beijo pra vocês. E o que mais a gente tem feito, né, nesses dias que está em casa? Ver filmes, né, gente? Só que a gente até se perde já não sabe mais nenhum filme que a gente não tenha visto. Então ele, que adora cinema, né, que é dono aí do Pop Top Cine, vem com algumas dicas bem legais para vocês desses filmes que a gente compra, né, nas TVs a cabo. E que é fácil, a gente está em casa, liga lá e assiste. Então, com vocês, as dicas do Alex para hoje. Olá, Regina e todo mundo que está ligado aqui no programa da Regina, na coluna do Pop Top Cine. Hoje, a gente continua em casa, como vocês estão vendo, e hoje eu vou falar sobre essas plataformas que tem nos canais a cabo, né, onde a gente, por um preço menor do que um preço de um ingresso de cinema, a gente tem acesso aos filmes que acabaram de ser lançados no cinema. Esse aqui é o Francisco, tá, gente? Agora vai passar aqui, vocês conheceram o Pedro da última vez, o Francisco vocês não conheciam ainda. Bom, e eu vou falar desse filme aqui, ó, Luta por Justiça, que tem o Michael B. Jordan, o Jamie Foxx e um grande elenco. É uma história real. Esse filme, ele concorreu ao Globo de Ouro em algumas categorias e também ganhou o de melhor ator para o Jamie Foxx, ator coadjuvante, pelo prêmio dos sindicatos dos cinemas dos Estados Unidos. Tá? O filme trata de uma região nos Estados Unidos, aquela região sul dos Estados Unidos, onde tem bastante negros que ali moram, em plenos anos 80 para 90 ali, e onde tinham muitos no corredor da morte. E esse cara, que é o Brian, tá? Que é o papel do Michael B. Jordan, ele monta uma assistência, ele é advogado formado,
e ele monta uma assistência para retirar essas pessoas do corredor da morte e comprovar que aqueles crimes não haviam sido feitos. Bom, o filme passa por toda uma batalha jurídica, por todo o racismo que ele passou, justamente por lutar por uma causa dessa magnitude. Tem atuações ótimas, tá? O Jamie Foxx realmente mereceu. Eu até fiquei assim dele não participar de grandes premiações como o Oscar, por exemplo, porque ele está muito bem no filme. É um filme que tem uma veia muito pesada de drama, justamente por toda a dor que é causada para a família e para aquela pessoa que sabe ser inocente, que não cometeu o crime, mas que por uma questão de racismo daquela região terminou na cadeia. E com isso teve a sua vida quase acabada por causa do corredor da morte. Esse filme traz, além disso, uma pegada muito social e importante, tá? Que é essa formação das ONGs, essa formação da luta pelos direitos humanos. E esse filme ele frisa bem isso. E o quanto essa instituição que o Brian criou, tá? Ainda permanece até hoje, por não sei mais, acho que tem mais de 1000 pessoas no filme. No final do filme aparece bem ali direitinho os personagens reais, aparecem as pessoas ali para que a gente conheça. Eu gosto muito de filme assim, que coloca esse lado humano, e a gente consegue ver como é que está hoje, nos dias atuais, e quantas pessoas eles salvaram, e quantas pessoas eles ainda salvam, tá? Então, não percam essa dica. Como eu falei, a família inteira assiste por metade de um ingresso, vale muito a pena, e você já sabe. Por enquanto, é ficar em casa para a gente se proteger do coronavírus. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Rony Zizene, da Botoclinic Passeio Zona Sul e da Botoclinic do Moinhos de Vento. E hoje eu vim contar para vocês um pouquinho as diferenças entre Botox feminino e Botox masculino. Bom, a pele do homem é mais espessa do que a pele da mulher, e o músculo do homem também é bem mais forte do que o músculo da mulher. Então, por esses fatores, a quantidade de toxina utilizada no homem às vezes é um pouco maior do que na mulher, sim. Mas a ação da toxina é igual tanto em homens quanto em mulheres. Isso não difere, tá, pessoal? Outra ação da toxina que é muito boa é para suor. Suor nas axilas, suor na palma das mãos, e funciona super bem. Bom, pessoal, a gente nota um certo receio dos homens em fazer Botox, com medo de ficar muito esticado, muito artificial, muito paralisado, mas não precisa ter esse receio não, ele fica bem harmonioso, fica bem sutil, e também esses fatores todos são conversados em avaliação. Então estaremos esperando vocês na Botoclinic Passeio Zona Sul e na Botoclinic do Moinhos de Vento. E também por atendimentos online, vocês podem nos chamar no direct, no WhatsApp, que estaremos respondendo todas as dúvidas e marcando uma avaliação posteriormente a toda essa situação, tá, pessoal? Um beijo e aguardo vocês! Gente, me contem. E aí, nesse período que vocês estão em casa, vocês têm feito muita comidinha, têm ido muito pra cozinha, têm escolhido receitas diferentes, têm olhado o programa da Regina para copiar as receitas da Dani, que são maravilhosas? Pois então, a Dani hoje vai falar de uma coisa muito legal, que eu tenho certeza que vocês adoram, que é nhoque. Tem até uma data especial do nhoque, a gente sabe que sempre dias 29, né, que fala que é o nhoque da sorte. Mas esse nhoque é um pouco diferente, que é o nhoque de batata doce. Mas fica uma delícia, e claro que a Dani vai passar agora todos os detalhes para você. Dá uma olhadinha. Oi, Regina! Seguimos em casa de quarentena e eu sigo cozinhando. Para hoje eu trouxe uma receita de nhoque de batata doce, uma receita da minha avó maravilhosa, ao molho de ossobuco, uma carne extremamente nutritiva. O que vai nessa receita? Meio quilo de batata doce cozida e amassada. Olhem aqui a pastinha que eu fiz. Depois disso, de amassar bem a nossa batata doce, nós vamos usar um ovinho inteiro, olha, tudo na minha bancada, mantenham a bancada de vocês limpa, uma pitadinha de sal, um pouquinho de noz moscada, isto, e
farinha, que será farinha de trigo. Nós vamos colocando conforme for o necessário para dar o ponto, Regina. E andiamo! Agora começamos a amassar. Seguimos amassando aqui o nosso nhoque de batata doce. E vou colocar mais um pouquinho aqui, ó, de farinha na minha bancada, para não grudar, que isso é importante. Eu usei uma colher, vou usar mais uma colher agora para terminar de dar o ponto. Então foram 2 colheres de farinha de trigo, né? Bem sovado. Sovei bem, vamos cortar em pedaços, né, menores e enrolamos, fizemos pequenas tirinhas, ó, rolinhos de comprido, usando os dedos bem abertos para poder desenrolar ele. Olhem só. Depois de desenrolado, nós vamos cortando mais ou menos um dedo para cada um. E ele vai ficar exatamente os pedacinhos pequenos, assim. Largamos mais uma farinha por cima, depois de cortar todos eles, e já vamos poder levar ao fogo. Eu vou ensinar vocês a preparar esse molho com a carne de ossobuco, que é uma carne extremamente nutritiva. Ele é simples, a gente vai colocar tudo na panela e deixar em fogo médio por 30 minutos. Vamos começar? Uma cebola grande, picada. Vamos refogar ela até ficar bem douradinha. 2 dentes de alho bem picados. Depois desse dente de alho, nós vamos colocar o ossobuco, que já foi temperado com sal, para selar. Olha aqui o ossobuco, vamos selar ele e depois de selado, vamos colocar um pouquinho de água para soltar o caldo. Agora pode aumentar o fogo. E o vinho. Selei a carne de um lado, já estou virando ela do outro. Depois disso, nós colocamos um pouco de água, olha aqui. Vai soltar o caldinho da carne. Vamos colocar o molho de tomate, 340 gramas de molho de tomate. Meio copo de vinho tinto. E as ervas, temos tomilho, manjerona e alecrim. Vamos mexer isso aqui, paradinho, e fecha 30 minutos. Daqui a pouco tá pronto. Prontinho o nosso nhoque, levei para cozinhar. Assim que ele ficar na superfície, já pode ser retirado, ele já vai estar pronto. E agora, aquele super molho de ossobuco, gente. Olha aqui que delícia! Ficou 30 minutos aqui nessa panela. E olha o espetáculo, Regina. Um pouquinho de parmesão e vou cometer o sacrifício sozinha aqui, ó, do meu nhoque de batata doce. Bom domingo, pessoal! O programa da Regina vai terminando por aqui. E olha, hoje a gente quer encerrar de uma forma um pouco diferente, né? Com uma música que surgiu, na verdade, dessa ideia da gente estar em quarentena, de ter que ficar em casa, né? Para se proteger e proteger o próximo. E aí, a Cida Pimentel, do Instituto Estadual de Música, numa conversa de WhatsApp, teve a ideia de fazer um clipe bem legal com vários músicos, né? Para pedir isso para você. Fica em casa. Cumpre essa quarentena e a gente vai sair dessa, tá bom? Então, com vocês, para encerrar o clipe. Beijinho. Tchau, gente. Brasil, fica em casa, é o que podemos fazer. Fazer nossa parte, pra gente poder renascer. Em casa nós vamos vencer.
fazer nossa parte pra gente poder renascer. Em casa nós vamos vencer. Na linha de frente estão os nossos heróis. Para salvar nossa gente, queremos que voltem pra nós, para suas famílias em paz. Brasil, fique em casa, é o que podemos fazer. Fazer nossa parte pra gente poder renascer. Em casa nós vamos vencer. Brasil, fica em casa.